Nós teremos agora a mesa redonda deste painel, deste primeiro momento do painel. Nós convidamos inicialmente os mediadores dessa mesa, os membros do GAS, Paulo Roberto, Buffon e o Ivo Frade. Vamos receber uma salva de palmas, é uma honra tê-los aqui nessa mesa redonda. Obrigado, Ivo. Obrigado, doutor Paulo. E convidamos a nossa palestrante mais uma vez aqui ao palco, a professora aqui da Universidade Federal de Goiás, a doutora Virgínia também, que vai poder responder as perguntas de todos os presentes. Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Bom dia. Bom, algumas perguntas do Calegari. Eu achei que o Calegari foi um D8, um tsunami que passou, né? Eu já havia levado ontem à noite com a bióloga americana 2 baques grandes no fígado. Agora veio ele, passou o trator e ficou complicado responder qualquer coisa. Mas eu posso falar da minha experiência a campo, com plantas de cobertura, já que nós somos do terço plantio direto, os Campos Gerais do Paraná. Quer dizer, o solo é tão ruim que só consegue dar campo, né? Que se fosse bom, dava cerrado. Então, os caras que reclamam de cerrado, tem que trabalhar em campo, para ir para o cerrado, para daí ir para a mata, para ver o resultado que a mãe natureza pode entregar. Olhando aqui a questão de utilização de produtos, né? Uma pergunta aqui: a proibição da fabricação de paraquat em 2 anos pode provocar um aumento no uso da dependência do glifosato. Não sei. A dificuldade que nos faz mudar. Zona de conforto todo mundo gosta de ficar. Eu gostaria de estar em Paris o tempo inteiro e não estar no Xingu trabalhando. Mas a minha paixão é o que eu faço. A minha vida profissional foi no Paraná, nos Campos Gerais do Paraná, e estou há 4 anos no Xingu, e tendo que aprender do zero, que a condição climática, eu estou na porta da Amazônia, eu estou numa zona de transição. Eu gosto de trabalhar nas áreas de transição, porque você pode ter um momento de excesso de chuva, momento de falta de chuva. E como o Mato Grosso produz muito milho safrinha, então você colhe soja embaixo de chuva e planta milho embaixo de chuva. Mecanização intensa e vários problemas. Eu não vejo essa questão da dependência do glifosato. É aquilo que o Caligari falou. Rolo faca, plantas. A professora falou aqui de compostos químicos. Eu perguntaria para os senhores: o chá da cobertura que você fez sobre o teu solo tem compostos também, tem herbicidas, os resultados da raiz, o que a planta tal, como nós estávamos discutindo ontem, pode produzir substâncias que sejam aleropáticas, plantas que impeçam a erva daninha. O mix de plantas, as plantas de cobertura, numa região dos Campos Gerais do Paraná, onde você tem baixo nível de argila e foi construída a matéria orgânica. Se o plantio direto não tivesse chegado, os Campos Gerais do Paraná não produzia mais nem cabrito. Porque a última coisa que você pode ver que pode dar numa vegetação é cabrito, né? Quando acaba o capim, ele vai na casca da árvore. E aí é o começo do deserto. Então, não me preocupa isso aqui. Eu tenho que achar formas para equacionar. O Calegari foi muito feliz em falar que o corte bruto a um viciado, a um drogado, como nós somos nas substâncias químicas utilizadas na lavoura, ele causa problema para todos. A agricultura de grande escala. Ele causa, mas nós temos que preparar a saída, por bem ou por mal. Queira ou não queira. Se falar, por exemplo, da meia-vida do glifosato, quantos dias, quantas pessoas aqui sabem da meia-vida da molécula glifosato? A professora mostrou vários tipos de solos, o comportamento dessa molécula. Vai sair o paraquat, vai sair o glifosato. E a atrazina? Qual é a solubilidade da atrazina? Eu planto milho safrinha e continuo aplicando a dose de atrazina do milho que eu planto em janeiro. Fim de fevereiro eu estou aplicando a mesma dose de atrazina. Qual é a solubilidade dessa molécula? Como é que fica o residual para a cultura que vai vir lá na frente, já que a solubilidade é baixa, 33 ppm?
vai ficar para a próxima cultura de soja. Então, como é que eu uso a atrazina no milho para controlar a soja por causa do vazio sanitário? Eu venho com numa dose e vou diminuir, selecionar aquilo que realmente a mãe natureza sabe selecionar. Então, muitas vezes, uma subdose de fungicida, não se trata de subdose, aquela dose de registro é porque, devido à má utilização da molécula, eu fiz subdose, meia dose de um fungicida para soja, para ferrugem de soja, soja safrinha no Paraná, que a pressão de doença era enorme, enquanto não foi extinguido a soja safrinha, eu usei metade da dose. Metade da dose, outro rastreador, eu ia com metade da dose e voltava com metade da dose. Quando eu molho o dobro de pontos na planta, com meia dose fica melhor do que a dose inteira, só a aplicação indo, não indo e voltando. Então está faltando tecnologia de aplicação, está faltando timing de aplicação, está faltando amostragem, área técnica de Fusca, olhar dentro de Fusca. Hoje dentro da caminhonete não sai, ela está mais alta, vê a lavoura. Ninguém gosta de fazer. Então não me preocupa essa questão de químico. Eu fui intimado dentro da empresa, o meu sócio, que o que eu falei em público, eu ia ter que responder aquilo. Não tem, realmente. Eu joguei anzol sem a isca e engoli até chumbado. Então não me preocupa esse problema, porque nós temos que nos preparar. A agricultura convencional que fazíamos, ela dá resposta, dá dinheiro. Nós estamos num novo tipo de agricultura discutido nesse fórum. Esse tipo de agricultura que me encanta, que me faz, com 65 anos, estar no Xingu, enfrentando o desafio dia a dia. Bom dia, pessoal. 3 dias de evento e eu vou sair daqui com aquele pensamento, só sei que nada sei. É uma loucura que o Will colocou, que o Calegari, que a doutora Virgínia e os demais palestrantes vêm trazer para a gente essa mudança e tantas as vertentes de possibilidades para a gente alcançar uma agricultura melhor. Então, praticando uma agricultura há 30 anos na mesmice, a gente vê que é possível sim buscar novos caminhos e continuar produzindo os alimentos, que é o que o mundo precisa. Vamos dar início então às perguntas da doutora Virgínia, que são bastante aqui, e vão bater logo na veia, que é o glifosato, que é o que mais se comenta hoje em dia, né? Então, as perguntas aqui são 3 perguntas correlacionadas. Professora, o glifosato tem efeito cumulativo no solo? A ação dos herbicidas está relacionada aos tipos de formação de solo, mas também diretamente relacionada aos níveis de matéria orgânica do solo. É como um fósforo, tá? Ele é uma molécula de cadeia aberta que tem um grupo fosfato na ponta. Tudo que a gente fala para fósforo, em termos de comportamento do solo, o glifosato tem um comportamento parecido. Então, o fósforo é cumulativo no solo? É. O glifosato é também? Sim, também, tá? A gente não tem estudo para saber se... Então, o que está acontecendo? A gente está pondo e está estocando, né? Está pondo, está estocando de uma forma que a planta, nem o micro-organismo por hora estão enxergando. O que vai acontecer daqui 20 anos? Não sei responder. Ninguém sabe, tá? A gente não tem esse estudo ainda de como que é a questão da remobilização que a gente chama desse produto. E isso varia muito de solo para solo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a meia-vida de dissipação do glifosato, isso significa o tempo que é necessário para que ele deixe de fazer efeito é 24 dias. Né? Só que tem solo que isso vai acontecer com mais de 1 ano. Então, vamos voltar à discussão que a gente fez aqui, depende, né, do tipo de solo. Mas sim, ele pode ter um efeito cumulativo. A ação dos herbicidas está relacionada ao tipo de formação do solo, mas também está relacionada com a matéria orgânica diretamente. Então, só que qual que é a dificuldade? O glifosato, por exemplo, a matéria orgânica tem um papel secundário na retenção de glifosato. Mas quando a gente vai falar de paraquat, não, desculpa, de... Olha que coisa, né? Fugiu o nome agora da molécula. Diquat, não é pior que não, diquat. Me ajuda... Glufosinato? Não, gente. Que horror. Imazapin, tá? Imazapin, imazapir, todos esses com esses nomes parecidos aí. A matéria orgânica, eles, assim como o glifosato, essas moléculas têm carga negativa. Só que para essas moléculas, a matéria orgânica é mandatória. O herbicida não está nem aí para a carga do solo. Se tiver muita matéria orgânica, ele está retido.
Então, a resposta é sim, a matéria orgânica tem também um papel importante e o peso que a matéria orgânica tem depende da molécula que eu estou avaliando. Bom, vamos continuar aqui. Solos com carga positiva, predominantemente, alteram a mobilidade de herbicidas, inclusive glifosato? Sim. Solos de carga positiva, a dinâmica é totalmente diferente, tá? Então, isso eu vi muito claro, eu tive a oportunidade de conhecer quase todos os estados brasileiros viajando nessas pesquisas de cavar o buraco, ver o solo e coisa e tal, né? Então, eu pude ver, por exemplo, em Pernambuco, moléculas que são usadas lá e não tem eficácia, e a mesma molécula é usada aqui e está dando fito na cana, né? Aquela cana branca, tá? Então, o tipo de carga muda totalmente a mobilidade. Ela pode aumentar a mobilidade de alguns produtos e pode reduzir a mobilidade de outros, porque, de novo, depende da combinação, entendeu? Depende da combinação carga do solo, carga da molécula. O herbicida glifosato apresenta efeito residual em algumas situações? Sim. Eu tive uma discussão séria uma vez num evento por causa disso. O povo falando, não, o glifosato não tem efeito residual, dessec plant, está ótimo. Funciona muitas vezes? Funciona. Agora vai lá em Paraúna e conversa com quem está lá, tá? Por quê? Porque é um solo extremamente arenoso, um solo que não tem carga positiva, a molécula fica totalmente disponível ali e pode sim ter um efeito fitotóxico para a cultura aqui de interesse. Essa é outra. Essa é para ele. É para mim. Por que recomendam dessecação pré-plantio com glifosato 20 dias antes do plantio para não afetar o desenvolvimento da cultura de soja? Quais fatores afetam o desenvolvimento da cultura? Bom, quando a gente faz pesquisa, tem uma coisa assim que, mais uma vez, a gente precisa repensar, né? Para eu ver quanto tempo uma molécula fica ativa, o estudo recomendado, o estudo que eu preciso fazer, eu ponho a molécula direto no solo. Agora eu pergunto para vocês aplicam glifosato direto no solo? Ou vocês aplicam numa cultura que vem em cima? Né? Vocês aplicam na cultura, vocês aplicam na cultura de cobertura, alguma coisa assim. Muito bem, no solo de cerrado, a molécula de glifosato que está dentro da cultura de cobertura, ela é mais disponível para a planta que vem em sucessão do que a molécula de glifosato que está no solo, tá? Porque é como se tivesse uma certa proteção da matéria orgânica dessa cultura de cobertura nessa molécula. Então, pode afetar? Sim, pode afetar. Eu tenho até um trabalho sobre isso em feijão, mostrando, a gente coloca a planta de cobertura com glifosato dentro da palha ou colocando o glifosato direto no solo. Quando a gente coloca direto no solo, no nosso solo aqui, não tem problema. Só que quando a gente coloca na cultura de cobertura, que é o que a gente faz, tem problema. Então, por que a Monsanto disse que não tem problema? Porque foram feitos estudos, os estudos são feitos com aplicação direta do produto no solo, não tem problema. Só que da forma que a gente usa tem, tá? Então, existe aí uma certa lacuna entre o que é preciso fazer para colocar um produto, né, inserir um produto no sistema de cultivo e a prática que a gente faz. A forma que as pesquisas são feitas, às vezes, levam a gente a conclusões erradas, tá? Mais ou menos isso. Só completando essa questão do glifosato, quando faz uma pergunta que nem essa, quantos dias? Imagina eu desseco e planta, porque ele está dessecando e está plantando em cima da... Imagina os exudatos de raiz, como é que está? Os testes nossos, tanto no Paraná como no Xingu, quando você desseca e planta, por exemplo, em cima do milheiro, você tem uma redução de 4, 5 sacos de soja por hectare em relação a onde você dessecou com 8, 10 dias de antecedência. Então, se é no sul, no inverno, você tem que ter um prazo maior. Se é no sul, no verão, um prazo menor. Se é no sul, no inverno, mais argila, um prazo menor. Se é arenoso, um prazo maior. Então, depende da região, depende do teor de argila, depende da matéria orgânica, depende. Pessoal, nós estamos com o tempo esgotado e perguntas são diversas aqui, mas no coffee break aí também, logo após o término aqui, a doutora Virgínia vai estar ali à disposição para responder todas. O Ivo passou uma questão aqui para ele. Importante, a professora Virgínia vai responder a última pergunta e após ela estará disponível aí para conversar com vocês pessoalmente. Falar sobre compactação de solo
relação com herbicidas e sobre impacto no ciclo do oxigênio. Nossa, bem complexa, né, essa pergunta aqui. Não existe uma resposta pronta para isso daqui, mas quando a gente aplica um herbicida no solo, claro, a gente aplica para matar uma planta, né? Se você está fazendo isso em cima de uma cultura de cobertura, você muda um pouco a física daquela planta que está morrendo, tá? E isso algumas vezes vai levar a gente a ter um desaparecimento de raízes mais rápido no solo. Isso é uma coisa que vários pesquisadores têm observado, se questionando, mas peraí, por que está sumindo raiz do solo tão rápido, né? E tem um pouco a ver com o efeito físico que essas moléculas têm nesse sistema. Então, essa é a única relação que eu consigo enxergar, tá? O herbicida tem algum efeito na compactação do solo? Teoricamente não, tá? Mas ele pode ter pelo efeito que ele tem na planta, pelo efeito que ele tem na cultura de cobertura. E sobre impacto no ciclo do oxigênio. Bom, o ciclo do oxigênio vai estar relacionado com a compactação, né? Quanto mais compactação, menos oxigênio eu vou ter no solo. Então, vai depender um pouco dessa questão de como que ele vai afetar as raízes. Bom, pessoal, finalizamos aqui com a doutora Virgínia. Agradecemos a presença dela aqui. É um assunto que demanda muito estudo e muito compartilhamento de experiências para essa nossa decisão aí nessa novo rumo da agricultura. Obrigado a todos.